Amados, vamos estar dando sequência à nossa série de sermões em obras sobre o livro de Neemias. Quem já está vivendo essa obra, quem já está sentindo essa obra de Deus trabalhar na sua vida, na sua família ou na igreja? Alguém está sendo sentido nisso? Amém. Para mim também, essa série de sermões, o Senhor tem falado bastante comigo. E hoje nós vamos falar sobre um tema, mãos à obra, trabalho em unidade. Chegamos no capítulo 3 de Neemias, e é um capítulo que, se nós olharmos, se nós lemos ele assim, parece que vai ser, não chato, mas assim, tem vários nomes, vários detalhes, parece que fica uma leitura um pouco cansativa. Mas temos muita riqueza nesse texto. Eu não vou ler ele inteiro, mas eu quero compartilhar algumas coisas que tem nesse texto muito importante para nós como igreja. Neemias 3, do 3 em diante, vamos estar lendo essa parte. Se quiser acompanhar pelo projetor também, ou pelo seu boletim. Primeiramente, nós vamos estar lendo do 1 ao 3, do verso 1 ao 3, e depois do 29 ao 32. Diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Hanael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Enri, construiu logo adiante. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Hassená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, Jesus, cada nome, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos do trecho seguinte. Foi reparado pelos homens de Tecoá, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Vamos lá para o verso 29. Depois dele, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, fez os reparos dos outros trechos. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Amém. Até aqui. Bom, estamos falando sobre os muros de Jerusalém, Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém. Ele já vem com uma comitiva, já vem com material, ele faz uma inspeção nos muros, ele encoraja os moradores que ali já estavam, e chegamos no capítulo 3, ele começa a trabalhar, ele separa as equipes e começa a construção. Isso aqui é só para ter é a mesma imagem da semana passada, mas para vocês terem uma noção de como era Jerusalém, ficava ao redor das montanhas, tinha uns vales aqui, aqui já é uma outra imagem, como que era antigamente, Deixa eu ver mais uma, parou, dá para mudar, tem hora que pega, tem hora que não pega,
Pronto, aqui dá para ter uma noção de como era Jerusalém, o templo aqui em cima, e os muros com 10 portas, né, 4 torres de vigia. Então, essa reconstrução aqui que Neemias faz. E ao designar as várias partes específicas do muro para as famílias e outros grupos, Neemias não somente dividiu o trabalho, mas também organizou de maneira para criar progressos simultâneos. Diferentes grupos assumiram a responsabilidade por partes específicas do muro e pelos portões. Pessoas de diversas classes sociais e de lugares diferentes se envolveram nos muros e nas portas de Jerusalém. Então nós podemos aprender alguns princípios de liderança com Neemias, e alguns princípios de como nós podemos fazer essa obra, executar essa obra. Vamos analisar como que foi o processo que Neemias usou para a restauração dos muros. Não foi somente, vamos fazer e bora e vamos juntando. Não, ele teve uma estratégia, ele teve uma liderança muito intensa e forte. E nós podemos estar aprendendo algumas verdades, alguns princípios sobre liderança e sobre situações que nós podemos estar vivendo, algumas crises, alguns problemas, e que nós podemos aplicar esses princípios em nossas vidas. Também aplicar como igreja. Aplicar nessa grande obra que nós estamos vivendo, de reconstruir. Primeiro princípio é a coordenação. O princípio da coordenação. Quem vai fazer o quê? Como fazer? Como motivar as pessoas para fazer algo difícil? Neemias coordenou todos conforme a sua capacidade. Eles estavam diante de um desafio muito grande. Neemias não chegou com uma construtora lá, com essas empresas grandes de construtor, de construir edifícios, que tem caminhões bitoneiras, que tem funcionários, que chegou com uma comitiva tudo pronto, assim, não, é só executar. Não, ele precisou usar moradores, pessoas ali da cidade, de várias profissões diferentes, várias classes sociais diferentes. E como, tá certo. Mandei o slide errado para você, Igor, mas tá bom, é o mesmo meu aqui, Então as portas eram difíceis, tinha situações que as portas, com certeza era mais difícil edificar as portas do que os muros, porque, gente, trabalhar numa porta, que nem aqui, você mexer numa porta que já está pronta, e colocar outra, tem dificuldade, Eu estava compartilhando com Helenilton, aquela porta da entrada ali, quando fizeram a reforma ali, tiveram dificuldade, porque tiveram que calçar, e não encaixa certo, E com certeza as portas de Jerusalém eram mais difíceis, tinham as portas mais largas, outras mais estreitas, Então, a visão do líder enxerga mais longe, ele vê mais alto, ele vê a solução do problema antes de ser concluída, Ele soube colocar as pessoas certas no lugar certo. O que aconteceu? Olha a estratégia de Neemias. Gente, Neemias, pensa num cara sábio e líder, Ele designou homens de Tecoa, Gideão, Jericó e Mispa para fazer a parte do muro onde não tinha gente morando por perto. Tinha algumas partes do muro que não tinha moradores por perto. Então ele pegou aqueles que vieram de fora, que não moravam dentro de Jerusalém, que ficavam na região, mas que quiseram colaborar com a reconstrução. Então ele pegou, Gideão, Tecoa, Jericó, faz essa parte onde não tem nenhum morador por perto. Porque vocês moram fora mesmo, então vocês já ficam mais fácil, ficam por aqui. E outros moradores, ele chamou aqueles que colocou a parte da construção do muro perto da casa deles. Família tal, você mora aqui perto, então vocês vão reconstruir essa parte do muro aqui, vai ficar pertinho da casa. Por que isso? Porque como os inimigos também estavam querendo atrapalhar a obra, e quem é um pai de família, a primeira preocupação que vem quando vem algo querer atacar a sua família é você voltar para sua casa e defender a sua casa. Você não vai querer abandonar a sua casa. Você não vai querer abandonar o seu lar. E Neemias pensou nisso. Ele falou, não, eu vou deixar os trabalhadores perto da casa, porque eles conseguem socorrer, conseguem estar próximo, vai facilitar no tempo,
Né? Imagina um cara fazer uma obra aqui em São Paulo, sei lá em Taubaté, todo dia de manhã, pegar o trânsito e tal, chega lá cansado. Se ele está perto da casa dele, ele já tudo prepara, já deixa a marmita no jeito, né? Já deixa ali a água, já está tudo próximo. Então Neemias, ele teve essa sensibilidade, ele falou, não, aqueles que estão mais perto, aqueles que estão próximos da sua casa, que trabalhem perto, o muro que está passando por perto ali. Então ele teve essa estratégia, né? E ali, para cada um conseguir proteger a sua família, né? Então alguns tinham uma responsabilidade maior de fazer muro, né? Talvez algumas famílias tinham uma experiência maior de fazer uma edificação. Então ele deixou, ele coordenou o que cada um poderia fazer, cada um iria fazer, né? Teve alguns que só fez a porta. Teve família que você olha aqui que ela só fez a porta, colocou os ferrolhos e a tranca e pronto. Outros fizeram a porta, mais 50 metros de muro, mais 100 metros de muro. Então, não foi tudo igualzinho, dividido para cada um. Porque Neemias conhecia a capacidade de cada um, as necessidades de cada um, né? Então, trabalhar em harmonia, né? Trabalhar em equipe. Se você olhar na sua Bíblia, aí, vários versículos no capítulo 3, ele começa como junto a ele, depois dele, né, próximo a ele. Então assim, coordenando que ele estava próximo, ele estava ali junto, estava trabalhando em harmonia, né? E um exemplo que veio à mente quando eu estava lendo esse texto, foi uma das conversas que eu tive com o Marlon sobre futebol americano. Gente, que esporte fantástico, né? Tipo assim, não tem um jogador ilustre, né? Assim, não tem um principal, um que vai fazer tudo o time ganhar. É tudo um colaborando com o outro, né? Tem as barreiras, que são aqueles armarão, assim, aqueles caras que segura para que o ataque não venha. Então ele falou, se os caras ali da base, do bloqueio furar, o outro não vai conseguir correr para poder chutar ou para poder alcançar, né? Tem o Quebec ali que ele vai distribuir, que vai jogar, ele tem a visão geral do jogo, né? Mas se um falhar, não vai dar certo. E é interessante que tem um que só vai chutar, né? Tem um que só chuta, às vezes o jogo inteiro só dá um chute, né? Sei lá, ou dois, e os outros lá se arrebentando, um montuando em cima do outro, porque trabalham em equipe, trabalham em harmonia, cada um na sua posição, cada um fazendo o seu papel, não jogando a culpa para o outro, mas aquele ali só chutou uma vez, né? E vai ganhar o troféu, né? Um exemplo assim, a medalha, mas é porque equipe, harmonia, todos colaborando, todos juntos, né? Então, Neemias, ele soube coordenar muito bem, e que nós possamos estar fazendo isso, coordenando, nós como maridos, líderes dos nossos lares, o que nós temos coordenado em nossa casa, dando as ordens, entendendo que somos uma equipe, umas equipe menor, outras equipe maior. A minha é um time grande de futebol, né? Então tem que ser bem divididas as funções, a coordenação, entender o limite de cada um, entender a necessidade de cada um, como que cada um vai exigir, né? Tipo, eu não posso chegar para Paulinho e cobrar que ela troque o bujão de gás, né? Tipo assim, pesado, não aguenta, né? Mas lavar um copo ela consegue. Então, assim, você lava o copo, eu troco o bujão de gás. Um exemplo, né? Mas essa coordenação foi muito importante, né, para Neemias. Né? Aqui um exemplo das portas, né? Aqui a porta do vale, a porta do monturo, né? Mais embaixo a porta do fonte. Então, alguns moradores, né, moravam aqui, então eles construíram próximo à sua casa, né? Alguns lugares que não tinha ninguém por perto, que morava nessa região, então eles vinham construir essa região que estava mais isolada, né? Ou os sacerdotes, os levitas, o pessoal que trabalhava no templo, trabalhava mais perto do templo, que o templo aqui é a parte de cima. Então ele conseguiu coordenar, porque tinha questão de logística, questão de tempo. E amados, Neemias,
num tempo recorde, conseguiu reconstruir todo o muro, e essas portas, foram 9 portas que ele reconstruiu em 52 dias. 52 dias. Isso porque tinha uma coordenação. Depois, algo que um outro princípio, né, da cooperação, oh meu Deus, não vai confundir as palavras, coordenação e agora a cooperação, né? Então ninguém ficou de fora, todos estavam envolvidos, sacerdotes, levitas, ourives, perfumistas, mulheres, mercador, todo mundo. As mulheres não ficaram de fora, também elas trabalharam na edificação dos muros, envolver pessoas de fora, né? Não somente pessoas de Jerusalém, mas o pessoal ao redor viram a motivação de Neemias, viram que eles queriam construir, também colaboraram, cooperaram com essa obra, né? E tem um detalhe aqui, ó. Não espere que todos participam. Tem um pessoalzinho que não foi, que não colaboraram, né? No verso 5, ao lado desses, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. No verso 5, né? Então, os tecoitas foram, mas os mais nobres, os tecoitas, né? Os que tinham mais status, não quiseram participar. E toda obra, toda reconstrução, vai ter alguém que não vai colaborar, não vai querer se envolver. Mas Neemias se preocupou com eles. Neemias falou: meu Deus, vou parar a obra porque aqueles ali não quiseram. Não, ele importou com aqueles que estavam envolvidos. Ele motivou cada vez mais aqueles que estavam envolvidos. Então, se alguns não quiserem, no caso aqui dos nobres de Tecoa, não quiseram participar, tranquilo, Neemias só relatou, falou: tal fulano não quiseram, mas os outros conseguiram, os outros colaboraram, e que isso não venha afetar o nosso ânimo, não venha afetar o nosso coração, mas que nós possamos confiar e cooperar uns com os outros. Cooperação é muito importante, amados, para você edificar qualquer coisa, não somente os muros, mas uma casa ou qualquer área da nossa vida. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aliviar o fardo uns dos outros, ajudando uns aos outros. Eu lembro que o pastor que fez meu casamento, ele estava dando algumas orientações, né, que no começo a gente não liga muito, né? Depois, com o tempo, a gente vai valorizando o que falou lá atrás, né? Ele falou: seja um facilitador, facilite as coisas da sua casa, que você vai conseguir ter uma casa em paz e feliz. Facilite. Não jogue toda a responsabilidade, não jogue toda a obrigação em cima da esposa ou em cima do esposo. Ele falava: se tem, sei lá, uma toalha no chão, ou tem uma meia, alguma coisa, colabore, facilite, entenda um pouco do trabalho do outro. Se você tem condições de poder facilitar, de cooperar, vai ficar mais fácil. É melhor do que ficar exigindo. Neemias não chegou com uma lista: por que você não fez? Por que está atrasado? Não tem nenhum relato nisso aqui. Ele falou: cadê a produção, mano? Era para ter construído 1 metro, 2 metros por dia. E não, ele deixou o pessoal trabalhar, e um cooperando com o outro. Talvez um acabava mais cedo, e ele ia lá, o outro na outra parte, e falou: quer ajudar a carregar a pedra aqui? Mas não é meu papel carregar a pedra. Eu estou te ajudando. É muito importante a cooperação, amados. Um ajudar com o outro. Não fazer somente o que é pedido, não somente ser ali, mas a gente entender e começar a olhar. Nós podemos ver aqui que ele convocou os sacerdotes, os levitas, os ourives, pessoal que trabalhava com ouro, os perfumistas, que trabalhavam, fazia perfume, estava lá carregando pedra. Então, esse espírito, né, de cooperação é muito importante para nós que queremos reconstruir algo, que queremos trabalhar nessa edificação. Depois, nós vemos um outro princípio, a aprovação. Neemias citou nome por nome
Trate as pessoas pelo nome. Valorizar quem trabalha. Aprecie as grandes e pequenas coisas. Né? Aqui ele fala, motive os seus trabalhadores. Neemias buscava o interesse dos trabalhadores. Trabalho na família, perto das suas casas. A reconstrução foi difícil, há momentos que as lutas vêm. Né? Conforme foi construído, as lutas vieram. Depois nós vamos ver mais para frente. Né? Leve as pessoas a transcenderem, ou fazer algo a mais. Né? Os tecoitas, no verso 27, repararam de frente à torre, fizeram um pouco a mais, né? Até esse detalhe, os tecoitas era para fazer um pedaço, mas eles foram além do que pediram, né? E Neemias reconheceu isso, essa questão da aprovação. Ele fez a questão de citar nome por nome de cada família. Se você olhar todo o capítulo 3, né, ele tem vários nomes, né, tipo, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, detalhes, ali, ó, fulano que era filho de não sei quem, que um outro. Isso é um reconhecimento, é valorizar aqueles que estão envolvidos. Aprovação. Sabe que às vezes falta isso em nós. Elogiar, reconhecer aquilo que os outros têm feito. Isso é muito importante para que nós mantemos uma equipe, para nós trabalharmos juntos. Será que nos nossos lares nós temos aprovado aqueles que estão ao nosso lado? Valorizando o que a esposa, o que o esposo faz? Aquela comida gostosa, preparada com carinho, às vezes o cara come e nem falou que gostoso. Uma aprovação. Reconhecer isso. Reconhecer o trabalho, reconhecer o esforço. Às vezes o marido matou uns 50 leão, porque parece que tem dia que é solto mais uns 4, 5 leão assim para a gente matar, né? Não é só um não, né? Enfrentando luta, perseguição, gente criticando e tal, e o cara acorda cedo, chega em casa destruído, acabado, cansado, e a esposa, será que vai querer cobrar mais? Eu falo, não, que bom, vai dar certo, estamos juntos, você vai conseguir enfrentar esses leões, porque essa construção não era nada fácil, amados. Não era um tijolinho que a gente tirou no nosso cenário aqui. Não era aquele tijolinho pequenininho, não, gente. Era pedra de 50 centímetros. De 1 metro. Não tinha formato, era coisa pesada. Sol quente, trabalhar num sol desse, não tinha cobertura. Água, precisando de água, era cansativo. Nós precisamos valorizar aqueles que têm se empenhado. Aqueles que têm se esforçado. E Neemias foi muito bem nisso. Lógico, teve falhas, essas coisas, mas ele aprovou, ele motivou aqueles que estavam trabalhando com ele. Ele reconheceu isso. Isso é muito bom para nós. Valorizar aqueles que servem. Dentro da igreja, aqueles que trabalham, aqueles que se envolvam. Né? O pessoal da diaconia, gente, vocês são fantásticos. Queria até agradecer o pessoal que serviu o workshop ontem. Tudo bonitinho, perfeito, feito com amor. Isso é importante. Esse princípio que Neemias traz para nós, da aprovação. Vamos ver o próximo. Não foi. O quarto princípio, muda para mim o slide, por favor. É a comunicação, amados. Comunicação foi algo fundamental para que essa obra fosse concluída. Né? Neemias deu instruções claras. Foram 38 grupos de trabalho, 9 portas para serem construídas e todo o muro. Todos sabiam o que fazer. E o mais importante, assim, que me admira, é que Neemias não tinha WhatsApp na época. Ele não fez um grupo e botou todo mundo dentro e começou a distribuir. Que é bem mais prático hoje, né? Você monta um grupo e fala, grupo reconstrução. E joga lá, fulano de tal, você vai fazer tal. Não tinha WhatsApp, a comunicação lá era devagar. Ele ia um a um. Falando, família tal, você vai fazer isso.
A comunicação é importante para nós, amados. Em todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós queremos fazer para reconstruir, para edificar, nós precisamos nos comunicar muito bem. Deixar bem claro o que você quer, o que está acontecendo. A comunicação é importante. Mas sabe o que acontece? Quando nós estamos em crise, quando nós temos um problema, quando nós temos uma luta, a primeira parte que é afetada é a comunicação. Não sei com você, mas quando dá umas faíscas em casa assim com a mulher, a comunicação parece que cai a rede, assim, sabe? O Wi-Fi desliga e nós não conseguimos entender o que cada um está querendo falar, né? Parece que tem um choque nisso, assim. Eu falo, mas ela não entende o que eu falei, e ela fala, eu não entendo o que ela falou, e fica assim, procurando sinal e não acha, não tem comunicação. Essa quebra da comunicação faz com que a gente não consegue concluir a obra. Né? Eu tenho um tio que ele foi no dentista, e ele não comunicou direito qual que era o dente que estava doendo. O dentista arrancou o dente do lado, né? Arrancou o dente, passou anestesia, continuou doendo. Ele falou, mas o dente está aqui. Ele falou, mas você falou que era o outro. Ele falou, não, é esse, você não está vendo? Gente, comunicação é importante para nós. E ela tem que ser simples e clara. De uma forma que nós podemos compreender. Seja direto, seja objetivo. Neemias foi bem claro nisso, ele não complicou as coisas, talvez ele não usou palavras difíceis. Mas é muito importante para nós resolvermos conflitos, para nós edificarmos muros, para nós estarmos concluindo com essa obra, a comunicação, o que nós queremos. E que nós possamos estar usando esse princípio importante em todas as áreas da nossa vida. Tanto na empresa, às vezes você não entende direito o que a pessoa quer, né? Não entende o que está sendo exigido, e como é que você vai conseguir executar? Seja claro, por mais que seja repetitivo, mas seja claro. Né? No Japão tem uma parte da comunicação que é yubi yoshi, a usar o dedo. Né? Então assim, você comunica com você mesmo. Todas as checagens, os maquinistas de trem, o pessoal que opera os metrô, eles operam, sei lá, mais de 20 anos, a mesma rota, mesma linha, mesmas estações, mas ele tem um papelzinho aqui, que ele está olhando aqui, aí ele fica apontando para frente, Yoshi, e olha o papel, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Mas ele faz aquilo 30 anos, 40 anos repetindo aquilo, porque ele está comunicando para ele o que ele tem que fazer. E mostrando para os outros o que ele tem que fazer. Né? Num exame, quando nós fazemos provas para dirigir lá no Japão, que a carta é diferente, você tem que fazer uma prova, o examinador, ele quer ver a sua comunicação, a sua intenção no que você vai fazer com o carro. Né? Tipo assim, você vai virar para a esquerda, então você tem que, não é só dar a seta, tem que dar a seta, fazer Yoshi no retrovisor, fazer Yoshi no vidro aqui, olhar para lá, comunicar a sua intenção. Isso é importante. E Neemias fez isso de uma maneira fantástica. Né? Numa época que não tinha telefone, numa época que não tinha celular, né? Talvez mandavam uma carta, não sei como é que ele fez essa comunicação, ou botava um menino só de cavalo correndo, vai, leva esse recado para lá, volta e faz alguma coisa. Mas nós precisamos nos aprimorar na forma que nós comunicamos. Comunicar em casa com adultos é uma forma, com adolescentes é totalmente diferente, a linguagem é diferente. Mas nós precisamos sim passar essas instruções, para que nós conseguimos viver em equipe, né? Voltando lá para o futebol americano, né? Se o Quebec não passar a informação do que ele quer, ou a estratégia do jogo, como é que vai ser, e se ninguém conseguir entender o que ele quer, vai dar ruim, cada um vai para um lado. Ele tem que ter essa comunicação clara, né? No beisebol eles fazem uns sinais assim, para quem está jogando a bolinha, ele fala os sinais como a bola vai.
E o outro já entende estratégia. E nós precisamos sim ter uma ótima comunicação, né? Para concluir, pode mudar para mim? Nesse texto podemos ver o povo de Deus como um todo, não apenas grandes líderes. É vital para a concretização do propósito redentor de Deus. Todo o povo de Deus trabalhava em conjunto na edificação do muro. Seja clérigos e leigos, artífices, né? E comerciantes pela cidade e pela família, cada qual contribuindo para a conclusão de todos, né? Era algo impossível. 52 dias Neemias concluiu, né? Neemias 6:15 diz: acabou-se, pois, o muro ao 25 dias do mês de Eleu, né? Então, que nós possamos estar vivendo desta forma, entendendo esses princípios, viver em unidade. Viver em unidade, amados. Isso é fantástico como igreja, como família. Se nós olharmos as dificuldades, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas essas pessoas, né, todos esses grupos que Neemias levantou ali, eles não somente enxergaram a dificuldade, mas chegaram a essa vontade de concluir essa obra. E eu queria encerrar com Romanos 12, de 3-8, que diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Apóstolo Paulo, escrevendo nas cartas aos Romanos, falando sobre a unidade. E que nós, como igreja, possamos viver dessa maneira, amados. Exercer a função com cada um, o Senhor lhe concedeu. Assim, cada um de nós somos parte de um corpo, e cada parte do corpo tem uma função diferente, e que nós possamos trabalhar e se exercitar, conforme o Senhor tem derramado no meio da sua igreja. E que nós possamos nos motivar, amados. Que nós possamos ser reavivados por Deus. Isso é um desafio de cada cristão. E que nós possamos estar vivendo dessa forma, amados. Muitas vezes, eu pensei em desistir do ministério. Muitas vezes, eu quis abandonar o ministério. Por lutas, por dificuldades, por canseiras. Mas quando nós olhamos isso, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que é fundamental nós fazermos parte de um corpo, e eu não posso fazer parte de um corpo e ficar parado, e viver somente para mim, viver somente para os meus próprios desejos, para as minhas próprias vontades. Mas eu preciso renunciar a muitas coisas para poder que o corpo seja edificado, para mim cumprir com o propósito e com a função que o Senhor me deu. E muitos têm enterrado os seus talentos. Muitos têm deixado morrer esses dons e talentos do ministério, essa parte do corpo. Está parado, Senhor, eu estou de boa, não estou fazendo mais nada. Mas aqui nós olhamos Neemias levantando o povo. Uma geração que tinha sofrido, que tinha vivido tanta destruição. Neemias animou esse povo. E que nessa manhã nós possamos ser animados a voltar a fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. A voltar a fazer, exercer o dom e o ministério que o Senhor tem colocado.
Aqui, Paulo cita essa lista, né? Ele fala, aquele que tem o dom de servir, que sirva. Porque se você tem um dom de servir e você não está servindo, você não vai estar legal. Você não vai estar bem, seu coração não vai estar alegre. O que ensina, o que tem o dom de ensinar, que ensine. Compartilhe o que você tem aprendido. Compartilhe de uma forma clara. Ensine. Isso é um dom, é um ministério. Né? Tem uns que têm de dar ânimo. Gente, isso é um ministério muito importante. Aquela pessoa que chega do seu lado e traz alegria, fala, oh, bora, vamos fazer. Isso, faça com alegria. Dê ânimo. O que de contribuir. Tem uns que têm um coração generoso para contribuir, para colaborar. Que faça isso generosamente. Né? O que exerce liderança, tem uns que têm um papel de liderança. Que faça com zelo. O misericórdia, né? Com alegria. Amados, vamos voltar a trabalhar. E aqueles que estão trabalhando, que trabalhem com mais motivados, com alegria. Mas não deixe as lutas, não deixe as dificuldades enterrar os nossos ministérios. Há lugar para todo mundo na obra de Deus. E a obra de Deus, a igreja precisa de trabalhadores. Porque às vezes a gente pensa, eu vou servir na igreja somente se eu souber cantar, se eu souber tocar, se eu souber pregar. Não! É amplo. Nós podemos servir ao Senhor de várias maneiras. E que o Senhor possa estar usando a cada um de vocês. E a cada um de nós. Vivemos como uma família. Entendendo a capacidade de cada um. E que tudo o que fizermos, tudo o que pensarmos, venha ser para glorificar a Deus e testemunhar do amor de Deus para o próximo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa grande obra que o Senhor começou em nossos corações e em nossa vida. E que o Senhor venha estar falando em cada coração nesta manhã, Senhor. Ó Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor levanta pessoas, ó Deus, que tem um coração disposto a te servir. E que nós a cada dia possamos estar vivendo em unidade, com as mãos à obra, Senhor, trabalhando em amor a essa grande obra que o Senhor colocou em nossas mãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que o Senhor venha estar encorajando a cada coração nessa manhã. E que nós possamos, como igreja, viver em comunhão uns com os outros, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. E que nós possamos guardar esses princípios e praticá-los em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.